um aviso importante. Muita gente tem perguntado onde estão as referências das músicas, dos livros. E para quem não sabe, a gente lançou um aplicativo que chama Neblina, que está disponível na Apple Store e na Google Store. E lá, se você entrar e baixar, você tem acesso aos episódios todos em primeira mão. E dentro de cada episódio, a gente tem uma lista das referências da música. E também lá dentro, na parte de conteúdos, tem um acesso direto à playlist dos Elefantes, onde estão todas as nossas músicas. Além de várias outras coisas muito legais também. Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É sempre uma catástrofe, um acidente, quando a tendência contemporânea a querer atalhos, confortos, a viver uma vida confortável no extremo, com tudo fácil, tudo narcisisticamente satisfatório, quando essa tendência se mistura com esse componente assim chamado espiritual, de busca do infinito e de paz e tudo mais, e você fica vendo essa mistura entre a venda de uma busca com o privilégio de um hotel 6 estrelas, uma vida que parece mais um spa do que uma vida real. E quando você junta tudo isso, você acaba tomado mesmo pela autocomplacência contemporânea, né? E o que isso tem a ver com as questões reais que nos acompanham desde que o mundo é mundo, ou com a condição humana, e com as angústias, os dilemas, os desafios, né? No fundo, continua sempre me parecendo uma proposta de você abandonar seus dilemas rápido e ter aquela vida boa, aquele spa espiritual que vai fazer com que você, ao som dos greatest hits do Reiki, você receba a massagem com, com todas aquelas ervas maravilhosas e você se sinta mole e relaxado e você confunda relaxamento com um estado alterado de consciência. Vocês sabem que eu acho que isso tem um componente muito sério. As pessoas vivem tão angustiadas, tão muitas vezes deprimidas, que quando você relaxa depois de uma boa meditação, as pessoas já acham que isso dali é um estado alterado. Mas eu posso dar alguns passos para trás? Por favor. Porque quando a gente estava conversando essa semana, eu e o Snow, a gente veio com uma energia um pouco mais densa, né? Eu até falei para ele, acho que esse é um episódio que talvez você precise daquele efeito sonoro que cobre os palavrões em alguns momentos. Mas, mas, cara, eu acho que isso que você está falando, Bi, eu não sei se é o maior dos problemas. Eu entendo o que você está dizendo e eu acho que tem um lado que se mascara aí nessa história toda, mas eu acho que isso tem talvez um ponto anterior que eu gostaria de trazer aqui para discussão. E eu me lembrei do nosso querido Anthony de Mello essa semana. E eu recomendo para quem não conhece o Anthony de Mello, ele foi um padre, acho que jesuíta, né? Ele era Padre jesuíta. Jesuíta Aham. indiano que foi fazer psicologia em Chicago e voltou para ser psicólogo. Indiano e português, né? Era uma mistura, né? Eu acho que ele era daquela região Goa, de não era? Goa, né? Goa, Acho que era de Goa. E quem puder, tiver acesso, assim, o original audiobook dele, que está na Audible da Amazon, infelizmente só tem em inglês, porque é original,
é um dos melhores, se não o melhor audiobook que eu tenho no meu portfólio. E eu, quando eu começo a brigar de frente com a realidade, eu tenho que dar um Tem que mergulhinho ouvir lá pra me aquilo. lembrar. Porque ele, além de Pancada tudo, é atrás de muito pancada. engraçado. É. Ele tem boas tiradas. Ele faz um excelente trabalho em te mostrar quem você é em 15 minutos, preciso te lembrar. E ele tem uma grande virtude, que ele é de uma época que antecede toda essa moda que eu estava começando a contar, né? Então ele falava nos anos 80, 40 anos atrás, não tinha nada disso desse jeito. E você ouve o audiobook e tem certeza que ele está falando junto com o Deepak Chopra na semana passada, com a mediação do Bi. Ele sabe tudo. Mas eu lembrei de porque, cara, quando a gente faz esse pleito, né, de que eu estou embarcando numa jornada espiritual, e tem que ser com essa voz, tá? Claro. Você tá mandando uma mensagenzinha para algum lugar de que você tá entrando num jogo, e que, portanto, tem aí seus desafios no caminho. Eu tenho em especial, essa semana foi bastante presente esses desafios, que é os que mais me pegam, que são esses da paternidade e seus desafios peculiares. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas ele fala um negócio que vai em direção ao que você falou agora há pouco, que quando a gente faz esse pleito, realmente o jogo começa a ficar um pouco mais apertado. Mas ele diz que, na verdade, e ele como psicólogo e depois guru, ele diz: ninguém quer liberdade mesmo. As pessoas querem alívio. Isso. Eu me incluo, né? Porque quando começa a ficar aquele negócio muito apertado, que você fala assim, não, eu tô engajado nesse jogo do caminho da, né? Sei lá o nome, da espiritualidade e tal, mas a coisa aperta e você começa a lidar com aquela realidade que se torna uma briga. A primeira coisa que você pensa, não, vai um pouquinho mais devagar. Eu quero, mas essa velocidade tá muito difícil. Aí me dá uma massagem, me dá alguma coisa. E aí, qualquer quadro que tire você desse estado, dessa pressão interna, vale, né? Sim. E aí vem o alívio. Então, eu acho que talvez não seja uma coisa ou outra, né? Talvez a gente até queira a liberdade, mas a liberdade dói, cara. A liberdade de você realmente se colocar num caminho onde eu quero me treinar para ser menos, para sucumbir cada vez menos a tudo que está no meu externo, sem colocar isso numa gaveta e fingir que não existe, né? Porque depois aflora muito pior, né? É que acho que até o seu amigo Jung falava um negócio, salvo engano da minha tradução equivocada, que ele chama de o paradoxo da iluminação. Você lembra disso? Que é quando você vai perdendo a motivação em tudo, né? Quando você fala assim, pô, mas se eu já experimentei alguma coisa, então nada na matéria me serve mais. E você fica naquele limbo um tempão, que você não é nem uma coisa nem outra, tal. Esse é um passo da liberdade real. Sim. Mas o resto é alívio, né? A gente está buscando alívio o tempo todo. Me corrija. Eu não tenho como te corrigir, eu só tenho a dizer que você, para mim, está tocando no ponto nevrálgico. O ponto nevrálgico é que, se eu puder radicalizar aqui, o que eu acho que a maior parte das pessoas está buscando por trás dessa rubrica de espiritualidade, elas conseguiriam melhor com uma dose de heroína, tá? Simplesmente é o desaparecimento da angústia e da sensação de todas as dores, o existir como se fosse um êxtase e simplesmente uma positividade absoluta que brota de cada uma das tuas células. Lindo, né? Só que, na verdade, a heroína dá isso. Mas veja, o objetivo aqui não é ser ácido, em especial em relação às demandas das pessoas. O ponto central, para mim, pelo menos, é aquilo que está por trás do momento em que o Parsifal encontra o Santo Grau. Quem? O Parsifal. O Parsifal. O Parsifal. O Parsifal, vamos lá. O Parsifal era um cavaleiro andante, né, da corte do rei Arthur, e tinha um momento... Seria o Percival, no caso? O Percival. Nossa, mas nunca assim, Percival...
descobrimos Não, a mas, origem não, etimológica mas de assim, Percival. seria uma tradução lusitana. Perdoe. Ele nunca Percival. Pra mim foi. ele sempre foi o Percival. Foi Prossiga. Percival. Mas então, Percival, nosso brother, Percival, Percivas. Percival, nosso brother, que era um cara diferente, porque ele era muito inocente, puro, etc. E tinha alguma coisa nele que ele era um escolhido mesmo. Ele tá lá procurando, junto com todos os outros, o Santo Grau, porque só o Santo Grau podia salvar o espírito do reino e salvar e rejuvenescer o espírito da Inglaterra através da cura do rei Arthur. E, a certa altura, ele encontra o Santo Grau. E o Santo Grau se transforma numa pergunta para ele: a quem serve o grau? E o grau representa a vida que se renova constantemente. Representa a eternidade, a intensidade, a esperança. A quem serve o grau? E ele não sabia responder. E porque ele não soube responder, o grau sumiu. E ele teve que vagar durante décadas, numa vida miserável, até ter uma chance, logo quando ele estava para morrer, de ver o grau de novo. E só ali, quando ele estava para morrer no último instante, o grau apareceu e ele sabia a resposta. E a resposta era: o grau serve a você, Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a espiritualidade começa quando a gente entende que a vida não é para nós. Nós estamos aqui como parte de um concerto muito maior e que nós não somos nem o compositor, nem o regente. Nós estamos ali com sei lá, um fagote na mão. E se a gente olhar para o lado, a gente vê o que está acontecendo e a gente tenta tocar o nosso fagote nas horas que parece adequada, de uma forma não desafinada. E isso é a vida de um indivíduo. E a grande distorção é que nós, contemporaneamente, nós temos essa mania de querer organizar tudo numa espécie de Waze do mal, onde o cosmos gira em torno de nós. E essa experiência de estar vivo é a respeito de fazer a gente se sentir bem. Por que raios nós, tão pequenininhos, estaríamos aqui com o principal objetivo de fazer com que nós nos sentíssemos bem e não tivéssemos nenhuma angústia e não tivéssemos nenhum tipo de conflito? Não. O central não é que a gente não tem nenhum conflito, nenhuma angústia, nenhuma dor. O central é, em nome do que a gente está tendo dores? Em nome do que a gente tem conflitos? Em nome do que a gente se angustia? Quando você consegue construir uma experiência de propósito para aquilo que você está vivendo, as dores que não têm nada a ver, que são miragem, desaparecem. Desaparecem todas as dores? Não. Ficam outras dores incríveis, mas dores que fazem sentido. O problema todo é que, antes de você entender que você está aqui nesse jogo a serviço de alguma coisa maior e que a principal missão que você tem é descobrir o que é, na tua experiência, na tua compreensão, na tua intuição, na voz do teu coração, o que é essa coisa maior a qual você está servindo, enquanto você não chega nisso, o que resta para você é dizer assim: tá doendo meu cotovelo, será que eu tomo alguma coisa? Acho que eu estou angustiado com isso. Será que eu devia ir no psiquiatra? Né? Eu preciso. Nossa, como eu gostaria. Quem sabe se eu dobrar o tanto de meditação que eu fizer, eu vou ficar num estado sem dor, confortável, feliz, de boa. Como se isso fosse um objetivo, quando na verdade é muito simples. Se a gente faz uma lobotomia em você, querido, você vai se sentir muito melhor, tá? Assim, o que está acontecendo é, o ser humano é mais complexo do que um sapo, ou uma planta, ou mesmo um cachorro. E porque ele tem essa consciência diferente, ele tem o privilégio da angústia. É um privilégio você poder ficar angustiado. É um privilégio, é um presente sublime você poder olhar para a realidade e dizer: não estou confortável aqui.
E, no entanto, a gente faz tudo ao contrário. A gente fica olhando assim, o máximo do resultado é andar para trás e virar um ser que vive no absoluto presente, sem consciência de nada e sem nenhum conflito. Repito, heroína resolve isso e lobotomia também. Vamos pensar que talvez exista alguma coisa entre Me empolguei, né? Me empolguei. lugares, e você Não, há possa tintas fortes. e você possa Ai, ai. talvez ter um atalhozinho para usar, já que você chamou de um privilégio, essa angústia, ansiedade, esses outros eventos, usar isso a seu favor, supondo que você engajou no jornada espiritual. Exato. Então, e porque esses são chamadas, né, luzinhas vermelhas. Uhum. Ou você pode pôr a cor que você quiser, mas luzinhas vermelhas de que, de alguma forma, você está engajado em controle e você está engajado uma expectativa de um resultado. Caso contrário, ou seja, você está ou olhando para frente ou examinando o passado e, enfim, raramente você está agora. Como eu estou longe de estar trabalhando na utopia de estar sempre presente no momento do agora, eu penso se não dá para usar quando você sente isso, tentar justamente ver qual é esse lado seu que precisa tanto dessa segurança de que as coisas aconteçam exatamente como você, o tem uma inteligência melhor que a do divino, né? Projetou de como as coisas deveriam ser. Né? Eu, pelo menos, algumas vezes, eu diria 70% das vezes eu não lembro disso, mas as 30 que eu lembro o jogo fica bem interessante. E eu acho que muito disso, até vou pedir depois para o Slow complementar isso, mas muito disso eu acho que a gente define o parâmetro mesmo das coisas que a gente pede para o invisível. É quase como se as perguntas que a gente faz, na verdade, elas já sejam respostas. Ou seja, eu estou em dúvida entre fazer isto e aquilo. Então, não existe, na verdade, nenhum espaço para que o invisível se manifeste, te dando sinais de que lado as coisas têm que ir, porque você, na verdade, não tem pergunta nenhuma, já tem um desejo. Você parametrizou. E eu acho que quando você tem essa angústia e essa ansiedade, é uma luzinha vermelha e fala assim: o que eu estou parametrizando nos meus desejos e onde eu estou tirando o espaço possível do invisível. E talvez substituir o que você acha que você quer e de como as coisas deveriam ser pela forma pela qual você gostaria de se sentir, que certamente não é ansioso e angustiado. E aí, a partir daí, que os seus desejos e pedidos possam ir de encontro a como você quer se sentir, não como as coisas deveriam ser. É uma prática que é difícil de lembrar quando a coisa está quente, mas eu acho que quando vem esse sentimento, antes de eu ir para a lobotomia ou para a heroína, eu gostaria de tentar colocar isto mais em prática, porque é muito subliminar, é muito sutil essa história da parametrização. Mesmo quando você fala, eu quero a divina providência, eu quero o que é melhor para mim, sim, eu quero me sentir desse jeito, mas você sempre estabelece dentro de qual espaço isso deve acontecer. Quase que como se colocasse assim, é dentro desta janela aqui, não me venha com nada que seja muito diferente disso. Uhum. E eu acho que é muito contraintuitivo, mas talvez esse lugar onde a entrega te ajuda de alguma forma a sair desse estado de ansiedade, é o lembrete de que existe uma outra possibilidade que só vai sair, só vai entrar quando você realmente tirar essas bordas dos parâmetros que você colocou. Posso pegar um gancho no que ele falou? Eu acho que você oferece aí uma pista muito interessante, que é a ideia de que a cura para a ansiedade não está na calma. A verdadeira transcendência da ansiedade é a surpresa. Olha só que interessante isso. Que, na verdade, quando a gente está ansioso, a gente está inconscientemente angustiado porque a gente está fazendo uma leitura prévia das possibilidades futuras
E dentro dessa leitura das possibilidades futuras, Verdade. a gente fica ansioso, quando na verdade o futuro é tudo aquilo que a gente nunca imaginou. Hoje, eu me lembrei que acabou de passar pro lado de lá um cara que eu gostava muito, que eu tinha muito carinho, que é o Luiz Fernando Veríssimo. E ele tinha uma frase ótima sobre isso. Ele dizia: justo quando a gente acha todas as respostas, a vida chega e muda todas as perguntas. E eu tenho a impressão que é sobre isso, Go, que você falou. É a ideia de que o invisível, ele traz as novas perguntas. E se você vira para o invisível e começa a ter uma atitude oracular, mas não em termos das respostas, mas em termos do que você acha que eu deveria estar perguntando? Já mudou tudo. Já mudou absolutamente tudo. E a primeira coisa que acontece é você está desperto, você está aberto, você está disposto a viver o que você tiver que viver, mas você não está na ansiedade. Porque você não tem, como você falou, os parâmetros. E você não tem as perguntas. E até porque a única referência que você tem para estar na ansiedade não tem a ver com o futuro, tem a ver com a projeção do passado no futuro. Exato. Então não tem Exatamente. espaço para uma surpresa se a única referência que você tem é o que já aconteceu. Exato. Você tá projetando algumas vivências que você já teve, que podem se repetir ou não, em algum cenário ali, e é por causa disso que não é o futuro de verdade. E até interessante, porque quando você vê essas projeções dos economistas e eu estava ouvindo uma hoje bem interessante, até quem faz um trabalho, né, histórico, aquele Ray Dalio, né, que escreveu o livro Princípios e vem aí profetizando o fim do Império Americano, sempre é o seguinte, você não está olhando para trás suficiente para projetar o futuro. Então, pera um pouco, você estava olhando só 40 anos, não, você tem que olhar 150 anos. Você estava olhando 150? Não. São 650. Então, mas é sempre olhando para o passado. Tudo bem, a história se repete, fato. Os comportamentos tendem a se repetir, sim. Mas nós já tivemos algumas surpresas no decorrer do período para nos lembrar que elas são possíveis e prováveis. Você sabe que... Desculpe, não fala. Não, é que eu tava querendo, antes da gente engatar num outro papo para voltar, eu queria trazer uma provocação aqui sobre tudo aquilo que a gente tava falando. A gente está cada vez mais partindo dessa expectativa de que nós não deveríamos estar sentindo a angústia, a ansiedade. Quando o Bico comentou isso, eu pensei no trabalho do Phil Stutz, que ele fala que tem 3 certezas na vida, né? Dor, incerteza e trabalho constante. E ele é um grande terapeuta, enfim, escreveu vários livros e ele parte desse pressuposto. E por que eu tô trazendo ele? Porque isso é o oposto do que se vende por aí. E eu fico pensando, no fim, o quanto não tem uma camada bem superficial do que a gente está falando aqui, no sentido de que a gente hoje, com as questões todas, e principalmente da forma como a gente se informa, a gente está atrás de pequenas receitas. Tem um caminho por aqui, vem comigo, que eu vou te levar, e esse caminho aqui vai te levar para algum lugar que é muito melhor do que o lugar que você está. Então, no sentido, existe toda uma dialética e uma venda de um lugar que pressupõe uma série de passos que mostra sempre que é possível, que vende a grande cenoura na frente, na vara, é que você vai ali utilitariamente se sentir melhor, e o que obviamente eu também quero me sentir melhor, né? Não tô me tirando dessa, mas sempre setando a expectativa de que existe um lugar melhor e que eu não estou lá, entendeu? Ao invés dessa ideia mais crua e nua e difícil de saber, cara, a vida é dolorida, a vida é foda, difícil pra caramba, e se você fizer muito trabalho, com muito tempo e muito esforço, talvez você se sinta um pouco melhor. Só que isso não vende. Isso não é... E você falou a palavra. Isso não é
isso não é vendável, isso não Então, você sexy. agora Isso você não é disse, sexy, não, isso você não foi se dá, isso não... aproximando de um aspecto que a gente nunca fala É, diretamente, mas precisa ser falado, né? isso, era Que exatamente por isso que eu não queria fugir desse aspecto. então, que é o problema, assim, se você quiser, tirando todo o drama dessa história, talvez a principal raiz do nosso incômodo, da nossa dificuldade, é essa junção dessas questões espirituais com a lógica do capitalismo contemporâneo. Ou seja, você transformar esse assunto em mercadoria necessariamente significa o quê? Que você tem que transformar a história numa falta que você vai vender o Isso, preenchimento, sim. tá? Porque, por definição, nós estamos falando de uma falta que precisa ser constantemente renovada para que a aquisição da mercadoria continue acontecendo. Não é possível atingir a iluminação enquanto que consumidor, tá? Então não dá, estou falando umas coisas, né? A Veio inspirado, iluminação, ele a veio... iluminação não se compra. Me permita fazer uma Uma, pequena interferência. uma crítica. Não é uma crítica, porque eu não sei se é tão linear como você colocou. Eu não sei se pelo menos na minha percepção, eu não acho que a ideia por trás disso, dessas buscas, seja. Eu entendo que tem a ideia do atalho, eu entendo que tem a ideia de você, de alguma forma, buscar sentir menos dor para fugir dessa dinâmica que me parece, segundo estudos, é difícil de evitar, né? Mas eu acho que, genuinamente, hã, eu não vamos falar aqui que nós temos um comprador e um vendedor, para Uhum, separar bem as coisas. uhum. Eu acho que o comprador, ele não está querendo esse atalho. Pode ser que exista. Eu acho que, na verdade, o que ele quer é entender melhor, e ele Sim, talvez tenha a ingenuidade, muitas vezes, de acreditar que aquilo que ele está ouvindo, como ele talvez esteja começando um processo, fez sentido para outras pessoas e vai fazer sim, sentido para ele é também. verdade. Eu acho que o que vai se distorcendo é no caso do vendedor. Mas é isso que eu estava tentando dizer. Se eu disse o contrário, eu peço desculpas, mas é isso, o Porque comprador não tem parece que problema. Aliás, se tiver atalho, eu tô querendo um, tá? não, porque parece que Não, o cara sai não, de casa não, com a ideia de não, comprar não, 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 o problema não é comprar. O É. problema é que quem vender, ele vai querer vender e vender e vender e vender e vender, porque ele quer vender eu sempre acho que mais. também é bom a gente separar vendedores e vendedores, Exato, né? Porque claro. tem muita gente fazendo muita coisa legal, muito responsável e muitas vezes até na dinâmica do capitalismo, como o próprio Joe Dispenza faz um negócio que a gente sabe que é extremamente lucrativo, mas ajuda muita gente, tem um começo, meio e fim, não é para todo mundo, mas tem a eficiência comprovada, querendo ou não. Tá. Mas eu não acho que quem está entrando ali, muitas vezes, está entrando para ter um atalho. Eu acho que realmente Não, é existe um verdade. engajamento de, talvez predominantemente, eu não tenho dúvida que é sair da dor. Deixa eu É. só terminar Tá. rapidamente. Eu acho que tem essa ideia de sair da dor, porque o motivador inicial acaba sendo sempre esse, né? Por isso que eu falo, acho que tudo começa com o alívio. Tá. Não tem jeito. Até quando alguém vai procurar um psicólogo, um terapeuta, Sim, 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 sim. gente que eu quero Sim, sim. visitar. Não, Mas eu acho que dali, em conhecendo essa dor, o próximo passo muitas vezes, e talvez a dor seja um caminho inerente ao processo espiritual mesmo, que a gente tem que viver aquilo para até engajar ou desengajar dela, né, em algum momento. Mas agora, do lado da venda, aí sim, eu acho que, claro, se você tem ali as pessoas à flor da pele, é muito fácil você e até contar para você mesmo uma história de que você está vendendo uma coisa que vai ajudá-las, né, e se perder no meio do caminho, e aí a gente tem então. histórias e histórias e histórias disso. Eu que sou, né, de um lado aqui estou falando, mas tem um pedaço do meu cérebro que é um julgador desgraçado, olha algumas dessas coisas e me revolta, Tá. claro. Mas eu não quero também não sei se muitas vezes, mesmo me revoltando, não funciona para muita Não, gente. não, não, espera aí, mas espera Você aí. entende? Porque eu acho que tem muito, acho que quando a busca é tão verdadeira, Claro. até naquelas igrejas mais perversas que a gente conhece por fora,
funciona, porque é a relação direta com o divino, com o intermediário que está ruim. Mas só isso. Cara, vamos lá. Eu concordo com tudo que você falou, inclusive com as pausas e as pontuações. Então, eu acho que eu me expressei mal. Podemos encerrar o Não, episódio? não, 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 vamos não, ter não, outro. não. Cadê o Percival? Eu só quero formular melhor, então, o que eu falei, porque eu acho que eu não fui suficientemente claro. Assim, tem um monte de coisa boa, útil, que faz bem, que a gente tem que ir atrás, tem que comprar, que eu mesmo compro, que eu uso o cartão e tenho os 30 dias para devolução, e tá tudo certo. Não é sobre isso. Nós todos precisamos de instrução, nós todos precisamos melhorar, nós todos precisamos nos cuidar, nós todos precisamos de caminhos e existem pessoas que podem oferecer coisas que nos ajudam e é justo que elas sejam recompensadas por isso. Não tenho nada contra nada disso. Eu estava sendo muito mais radical. Eu estava falando da iluminação e, portanto, da transcendência espiritual. E o que eu queria dizer é que todo esse processo, em última instância, é mundano. E aí, por exemplo, você falou do Joe Dispenza. Vou pegar só esse exemplo, só porque você citou. Vocês sabem que eu adoro o que ele faz. Mas o meu ponto todo para mim, aquilo é como se fosse uma variante de uma terapia ou de algum método específico que você usa para se sentir melhor e tudo mais. Eu acho muito difícil que, seguindo alguma coisa como o curso avançado, o avançado 1, avançado 2 e não sei mais o quê, você chegue em alguma hora em que, como se você tivesse há 300 anos atrás no monastério Zen, você atinge uma iluminação e fique no estado de Satori. Porque o que eu acho? Essa dinâmica de vendedor, consumidor e tudo mais não coloca você no lugar integral de entrega e sacrifício que você precisa colocar para realmente ter uma chance de transcendência absoluta Sim, do Mas cenário. você acha que é isso eu não sinto que seja isso que as pessoas, de uma maneira geral, estão buscando. Ah, não, eu também acho que não. Posso Não, tentar responder essa sua de pergunta? forma nenhuma. Claro, claro. Que não foi uma pergunta, eu te interrompi, mas eu Não, vou. não, por favor. Não, as pessoas não estão Não, buscando porque isso. eu queria trazer duas coisas aqui em cima do que vocês falaram. Que eu acho. Eu acho que todo mundo começa a nadar, sei lá, no laguinho, na piscininha. Existe o primeiro passo, né? Acho que de um jeito. Então, todo conhecimento comprado ou não pode ou não levar para algum lugar, né? A gente não está julgando isso aqui. Mas o que eu acho que existe uma coisa no contemporâneo que a gente tem que falar aqui, que é uma coisa talvez mais factual e mais imagética, no sentido de, eu acho que nós todos estamos um pouco atordoados, né? Assim, nós todos estamos um pouco como seria? Entorpecidos. Entorpecidos, assim. Estamos todos. Quem, quem tá tomando remédio, quem não tá. Acho que a gente. Então, nós estamos à procura de sensações que nos elevem. Vocês já viram algumas pessoas provarem uma bala no Instagram? Elas põem essa bala na boca, elas falam assim. Uau! Meu Deus, nunca senti nada igual na minha vida. Uau! Todas as reações são ultra hiperbólicas, são para chamar a atenção. E a verdade é que essa mesma lógica é também usada para a espiritualidade. Então, no fim, o que eu acho é que todos nós estamos em busca de uma conexão, e é aquela música do Arnaldo Antunes, né? Qualquer coisa que se sinta, assim, né? A gente precisa sentir algo. De repente, você vê uma imagem, uma imagem, uma ideia, uma cena em que você vê uma pessoa literalmente experienciando algo que é claramente algo profundo, aquilo automaticamente no seu cérebro, acreditando ou não, tem um impacto. E eu acho que nós estamos muito atrás. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, eu não acho que é de iluminação, é de sentir qualquer coisa, sabe? E eu acho que esse qualquer coisa pode sim virar um caminho de espiritualidade, uma jornada. E pode não virar nada, mas eu acho que o ponto que também a gente estava falando, que também
que foi o grande gatilho da nossa conversa, é como também pode virar uma catarse sem nenhuma rede de apoio, em que a pessoa pode mexer em coisas, que era muito do que a gente estava falando, né? Como essa lógica está se sofisticando cada vez mais, no fim, mexe-se com muitas coisas e, eventualmente, as pessoas podem sair muito pior. E eu acho que essa era a parte da conversa. E a gente não precisa de más intenções aqui, né? Obviamente tem pessoas maravilhosas que trabalham, que vendem isso, e tem pessoas que não têm o preparo para fazer isso, inclusive têm boas intenções, estão ali tentando fazer algo, mas não têm o preparo. E esse nível de trabalhar nessa fronteira da espiritualidade, do autoconhecimento, exige um preparo infinitamente maior do que as pessoas estão apresentando para fazer isso. E as histórias, né? Isso que o Gol falou, as histórias do que a gente ouve, dos processos que não só do errado, mas como trazem consequências muito ruins para algumas pessoas, eles estão aí, né? A gente tá vendo isso acontecer direto. É que eu acho que minha sensação é que talvez fale-se pouco dos sintomas que você vai experimentar na medida que você teve essa primeira experiência de que talvez tudo que você acreditou e tudo que te foi vendido a vida toda, por algum momento não fez sentido, você passa a ter alguns sintomas que são parte do processo. E que esses aí, eu acho que eu vou na direção do Bi, eles têm que ser bem-vindos, porque você vai para um lugar que você está saindo de um conhecido que não te representa mais e você está indo para um desconhecido que você não enxerga nada. E no meio do caminho você certamente vai sentir medo, angústia, revolta, ansiedade e solidão, muita solidão. E ninguém fala disso. Então é normal você também ir e se juntar com outras pessoas que aparentemente estão sentindo a mesma coisa. Porque, claro, pelo menos atenua um pouco parte desses sintomas. Quando você cai nesses lugares, geralmente existe alguém que conduz isso tudo. E é dessas pessoas que algumas, como tudo na vida, tem as pessoas boas e as não tão boas que conduzem isso. Mas, de qualquer forma, você está com os seus companheiros, muitas vezes encontrou os seus companheiros poderosos, que são as pessoas que podem estar com você na jornada daqui para frente. Porque esses sintomas, eu tenho a impressão de que, na medida que você vai andando nesse caminho, eles não vão atenuando primeiro, eles vão acentuando muito antes de atenuar. E acho que isso que fica sendo desesperador em alguns momentos e faz com que você tenha a impressão que é possível voltar para trás para sentir menos dor e ficar menos confuso. E, na verdade, não tem volta, eu tenho a impressão. Porque a volta é aquele negócio que, indubitavelmente, dói muito e não te leva para o ponto onde você estava antes. Ele te leva para um outro ponto que não existe mais na sua vida. Eu queria só fazer um pequeno parênteses, porque eu ia fazer uma pergunta para vocês. Vocês já participaram de processos muito profundos, certo? Não, só respondam, assim. Não é uma pegadinha. Participei de alguns. Sim. Fugi de muitos. Sim. Boa resposta. E você, obviamente, viu coisas e teve insights muito reveladores nesses processos, não teve? Em alguns, poucos. Não, mas o meu ponto é... Mas, só que segunda-feira você volta para sua casa, né? Sim. O que eu quis dizer mas você pode voltar transformado. Não, eu acho que você pode voltar transformado, mas o meu ponto é... O trabalho da integração do que você viu ali é um trabalho que exige tanto esforço, tanto empenho quanto qualquer outro trabalho. Inclusive para você, eventualmente, se você voltar transformado e perceber coisas, você vai ter que, de alguma forma, transformar o seu dia a dia. Mas aí eu acho que tem uma diferença que não. Eu acho que você está descrevendo o final a segunda-feira de todo mundo que faz um empreendimento como esse. Exato. Mas eu tenho a impressão de que depois de um tempo, e geralmente, não sei, varia muito, você começa a se lembrar de que nada vai estar diferente na sua casa na segunda-feira. Sim. Talvez você
e que existe ali, talvez você tenha aprendido, ou o que você aprendeu você possa usar para ser o tal do agente infiltrado da sua própria vida. Que é você voltar no mesmo lugar e enxergar as coisas todas por um ângulo diferente. Se você for. Mas é um processo Isso, de. então, É grão a grão. não é iluminação, grão a é grão. um fósforozinho. Mas cada vez mais. Por isso que eu acho tão importante, a gente, quando entra nisso, a ideia da gente se reunir aqui em primeiro lugar, eu me lembro que era basicamente para um lembrar o outro Sim. de que a segunda-feira ela é igual, né? E que a gente tem que voltar aqui para tocar as ideias de todos os tombos que a gente levou achando que tudo deveria ser diferente e lembrar que nada será diferente a não ser o nosso processo de enxergar as coisas. E que não é um passeio no parque, mas tem um. Eu acho que deste grão em grão, você começa a ter insights não nos seus retiros, mas no seu dia a dia. Esse era o ponto. Mas eu acho que no processo você experimenta alguma coisa que não é o que você vai experimentar depois. É quase como se você tivesse um trailer de um filme que talvez você tenha que projetar, né? E não que você vá Concordo. assistir. Eu brinco com meus... O Bi, ou ele está. Eu não sei se ele está sob efeito de algum Não, narcótico. não, Se ele não, catatônico. ou ele não. fizeram uma lobotomia com ele. Não, eu estou ouvindo vocês dois com muita atenção e acompanhando e concordando, e tem uma reflexão paralela minha, que não envolve uma discordância de vocês dois em hipótese alguma, mas é uma consciência de como eu estou me posicionando, sei lá se hoje ou já há algum tempo, de um lugar um pouco diferente nessa conversa toda. E é até simples de falar, é quase como se fosse assim. Para mim, eu estou fazendo uma distinção que muitas vezes não se está fazendo hoje em dia, que é, de um lado existe essa história de você tentar cuidar do próprio mundo subjetivo, vamos chamar assim. E assim, da melhor maneira possível, ou seja, você se autoconhecer, você explorar suas contradições, você ter experiências de profundidade e transformação e tentar integrá-las. Tudo isso que vocês falaram e eu estou de acordo com tudo que vocês disseram. Mas para mim isso está na esfera do mundo subjetivo num nível tão intenso que, para mim, isso está dentro do campo de um bom terapeuta ou de um bom psicólogo, de certa maneira. E para mim tem uma outra coisa, que é quando eu falo hoje em dia, para mim, de espiritual, é o esforço de tentar criar uma abertura para o contato com o divino. E eu acho que hoje eu estava me dando conta, escutando vocês, que se tinha algum ruído na minha fala, eu acho que tinha a ver com isso. O tempo todo o que eu estava querendo dizer, quando eu falei do espiritual, para mim, a busca de alguma coisa que transcenda completamente a nossa experiência, independente se ela é melhor, pior, se ela é integrada ou não integrada, se ela é harmoniosa ou não harmoniosa, em última instância, a base do espiritual puro. Entende? O espiritual puro é o transhumano, digamos assim. Uma linguagem antiga, seria falar um encontro com Deus, algum tipo de contato com uma dimensão assim que, como se fala na Cabala, a gente nem consegue falar dela diretamente, porque ela transcende tudo o que nós somos. E aí, fora isso, na esfera do subjetivo humano e tudo mais, eu concordo com tudo que vocês falaram, do jeito que vocês falaram. Ainda que eu tenha também a consciência do quanto que nós somos ocidentais nessas nossas angústias e na maneira como nós as formulamos, né? Eu tenho a impressão que depois do iluminismo, a gente criou uma narrativa de que o sujeito, o indivíduo, ele é um espaço que tem que ser cuidado e tem que ser, de certa maneira, redimido. E, para mim, às vezes, a subjetividade contemporânea é um pouco como uma praça que a gente fica tentando varrer e tirar todas as folhas. E quando você acaba de varrer o canto leste da praça,
e você vai para o canto oeste, as folhas começam a cair. Quando você acaba o canto oeste, o canto leste já está cheio de folha seca de novo. Você tem que voltar e continuar varrendo. Então, eu tenho a impressão que tem uma coisa na nossa subjetividade, sabe, queridos, que ela é tão aquática, tão mole, tão dinâmica, que ela está sempre escorrendo pelos nossos dedos e por qualquer tentativa da gente colocar ela num lugar estável. E que, na verdade, de longe, numa outra dimensão, existe essa outra esfera, que eu estou chamando da esfera do divino mesmo. E que ela é para além de tudo isso. Eu fiquei esperando, vou ser muito sincero, uma nota de rodapé para entender o que você estava falando. Eu não entendi. Uau. Eu não entendi. Eu acho que eu estava, antes de eu deduzir, me explica só, assim, lembrando que você está falando com uma criança de 6 anos. Como é que, do que a gente estava falando com essa relação, você entendeu melhor? Você pode me explicar, não? Eu acho que eu entendi, mas eu fiz uma interpretação artística. Não, é só porque eu tô curioso para ver se eu não acho que é o que eu entendi. Você acha que existe uma falta do relacionamento, da integração desse metafísico do divino nessa prática? Me explica, eu realmente Tá não, bom, tá bom. desculpa. Então, deixa eu tentar Lembra, 6 Não, anos. bobagem isso. Deixa eu tentar de algum jeito. De repente eu que estou confuso, eu bati a Eu cabeça e não sei. Eu posso tentar. Não, eu só vou dizer uma coisa. É assim, basicamente o ponto central é que, para mim, quando você tem um contato com essa esfera que eu estou chamando do divino, do espiritual e tudo mais. Vamos chamar de, pode ser uma experiência direta, um insight gigantesco, uma experiência sincronicidade mística. Uma experiência mística. Uma experiência mística, pronto. Ok, tive uma experiência mística. Tive uma experiência mística de verdade, full power. Ela faz com que todo o resto da tua vida fique quase que irrelevante, instantaneamente. Por quanto tempo? Não, por um tempo. Por um tempo, ok. Exato, mas o ponto todo que eu estou querendo dizer é que ela não tem que ser... eu acho que eu consigo formular de um jeito legal. Ela não é que ela tem que ser compreendida e integrada na nossa vida normal como se ela fosse uma experiência dentro das outras experiências. Ela tem que ressignificar a nossa vida cada vez mais de uma maneira que ela seja o centro e o resto seja só o espirro. Sim. Entendeu? Exato. Só a espuma. Então, o ponto todo que eu estou querendo dizer é que quando você está no espiritual mesmo, o espiritual não está a serviço de você. Isso. Você está a serviço do espiritual. E todas as questões da tua vida mundana, elas ficam pequenas, relativizadas, quase que pálidas, diante da intensidade do que você viveu. Então é assim, então não é que você vai, tem uma experiência mística full power no fim de semana, e aí, como inclusive eu tenho visto com pessoas que eu conheço, amo, respeito, etc. Sexta-feira, não, ainda dá, ainda tem uma vaga, vamos tentar uma experiência mística no sábado à noite, e depois, bom, segunda-feira eu já tenho aquele dia cheio de compromissos. Cara, para mim, se você realmente tiver a chance de ter uma experiência mística full power, você não consegue voltar para a tua vida normal durante semanas. Agora, eu acho que tem uma grande armadilha nisso. Pelo menos para mim teve por muitos anos. E eu vou compartilhar da minha experiência. A ideia de que você só estará num verdadeiro caminho espiritual se você tiver uma grande experiência mística full power. Tá. E você realmente ir, né, tudo que você está... Aí você está transformando todo o teu processo, toda a tua jornada numa ideia de uma performance com o objetivo de ter uma experiência mística para poder validar o seu caminho ou para dar origem ao seu processo. Como se eu realmente não pudesse. Se eu não for
a um retiro e tiver uma experiência mística, é muito comum no final daquele retiro, você ter todo mundo compartilhando as grandes experiências místicas e você ficar naquele cantinho e falar assim, porra, eu não vi nada. Não aconteceu nada comigo. E Que é o você que eu falei, voltar segunda... essa lógica do exagero. Não, mas não é do exagero, porque as pessoas realmente têm Não, experiências umas místicas. sim e outras não. E sim, mas cada um tem o seu processo. E Sim. muitas vezes o seu começa de um lugar muito diferente, porque o que você faz com o seu processo é muito mais importante, na minha opinião, do que a grande experiência mística. Porque você pode viver uma vida mística, né, sem ter nenhuma dessas grandes experiências. E pelo menos para mim, eu acho que eu perdi, talvez, se é que isso existe, muito tempo tentando achar validação nessas buscas que eu tinha através dessas experiências. Quando as coisas estavam disponíveis no meu dia a dia, eu só não estava atento para ver. Muitas vezes você pode trocar, né, essa grande e única experiência mística que você vai ter uma ou duas vezes na vida, e por uma série de pequenas sincronicidades que vão ser assim, aquele caça ao tesouro que a gente fala, se você estiver atento, sua vida é mística. Você só não estava ali para perceber. Não, mas aí, olha, esse Porque ponto eu é acho muito que importante. essa armadilha é muito E perigosa. eu acho que esse é o ponto, que eu acho que é aí que o Bi falou uma coisa que aonde nós somos muito ocidentais. Esse para mim é um ponto muito central. Eu sou igual a você nesse sentido de colocar a experiência full power a favor da minha transcendência. E eu acho que essa ideia que eu, inclusive, entendo que os orientais não tenham, que é uma outra relação com o divino, né? Eu estava, inclusive, ouvindo o podcast desse nosso amigo do... De que amigo? Que podcast? O Philosophize This, falando do niilismo através da escola de Kyoto, um filósofo japonês que foi estudar Heidegger, e ele falando exatamente o quanto essa ideia do niilismo, por conta do Heidegger e de Nietzsche, ela é muito ocidental. Ele traz uma interpretação com uma pegada mais oriental, de que... É muito interessante isso. Que, no fim, a gente quer colocar as coisas a favor do nosso sentido, né? Então, quando a gente não tem o sentido, a gente fica nihilista, e essa ausência de sentido, de alguma forma, também é a base da filosofia oriental. Enfim, vou parar aqui porque eu vou falar besteira. Mas eu acho que é muito do que a gente está falando aqui, só que não na falta do sentido, como a busca pelo sentido. Você já está no todo, você não precisa buscar o todo. Falei alguma besteira? Não, acho que não. Mas eu voltando para aquilo que você falou, Gô, eu te entendo. Eu entendo o que você disse. Eu acho só que eu realmente estou descrevendo uma nuance diferente. Eu entendo bem e eu acho que você tem razão. O que me parece só é que, assim, a gente tem que procurar fazer tudo aquilo que evolua o nosso mundo subjetivo, que faça a gente se conhecer melhor, que traga insights, que faça a gente crescer, que faça a gente ter uma relação mais rica, mais profunda e mais livre com a vida como um todo. Então, e nesse sentido, a pressão de uma experiência mística full power pode ser uma armadilha do ego, sim, que atrapalhe, como você acabou de falar. Eu não acho que é a experiência, eu acho que é a expectativa de ter experiência. Exato. A experiência, o envolvimento do ego nessa direção realmente pode interferir nessa direção. Mas eu continuo ainda assim dizendo que, para mim, o caminho realmente místico não tem nada a ver com aquilo, entendeu? São duas coisas separadas. O que eu quero dizer? É perfeitamente possível você ter um mergulho no divino e ficar lá, como se você fosse, sei lá, o Maharishi ou uma coisa assim, sem nem sequer você ter se desenvolvido tanto na tua vida subjetiva. O meu ponto é só o seguinte: esse misticismo, num sentido mais radical, ele é um caminho que tem tudo a ver com o tanto de investimento que você faz para ele também. Então, o que eu quero dizer é só o seguinte, né? Não é à toa que a maior parte das tradições místicas importantes que nós herdamos, elas vêm de pessoas que dedicaram a vida inteira, durante décadas, a uma vida diferente
em que elas não estavam lá só de bobeira, elas estavam lá tendo práticas muito específicas, e aí as coisas aconteciam depois de um investimento que nós aqui na nossa vida contemporânea brasileira, em 2025, nem de longe consideramos que vamos fazer, entende? Então, o que eu estou só dizendo é que, para mim, uma coisa é você cuidar da tua vida subjetiva, cuidar da tua alma, cuidar dos teus sentimentos, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa generosa, ter uma visão, ter uma noção de sentido da vida e tudo mais. E isso, inclusive, está dentro do escopo de você fazer terapia com Stutz, de você fazer várias práticas diferentes e tudo mais, mas é outra coisa do que você ficar 40 anos em Kyoto como um monge zen, Eu posso só fazer uma. tá? Porque eu e o Snow acho que tivemos uma semana um pouco mais. Qual que é o nome que você daria pra ele? Que nome que vocês aí? É porque estou muito curioso de saber como é que foi essa Não, eu experiência. acho que eu vou Eu explicar acho antes que da gente dar o nome, o título. arqueológica, Antropológica com toda certeza. antropológica. Porque nós passamos por lugares onde nós encontramos as vítimas das pessoas, as vítimas das pessoas que encontraram alguns grandes Ah, espiritualizados. uhum, Mas o que eu estou querendo te falar é que talvez, cara, tem uma bifurcação aí de armadilhas que é muito fácil tanto você ter uma experiência muito relevante, metafísica, e se convencer de que isso é de tamanha importância que você precisa rapidamente voltar a ter uma experiência assim, e a sua vida acaba sendo um hiato entre tentativas de experiências metafísicas. Então, a vida passa, a cada 15 dias tive uma experiência com uma planta de poder, então vou lá, quando é que eu posso ir lá de novo, porque só aquilo é relevante. E o Snow fala da integração, que eu acho que é super relevante, e eu entendo você dizer que nem tudo que é metafísico precisa ser integrado. Agora, eu acho que até você falou de capitalismo e tal, eu falo de performance, eu acho que tem um truque aí, e eu tive um relato muito interessante de uma pessoa que, por acaso, eu não estou revelando nomes, então não estou sendo indiscreto uhum, aqui, que esteve com o nosso querido Bi, hum, e me relatou uma experiência, assim, muito emocionante. E eu vou dizer o que eu enxerguei disso, quase como uma experiência metafísica. hum. Quando a gente é treinado sem saber, a gente pratica muito o chamado utilitarismo de extradição. Amei isso, você inventou agora. Utilitarismo extrativista. Extrativista. É. Que é assim, infelizmente, a gente é treinado a ver as pessoas como um meio para o nosso fim. É, muito bom, muito E bom, quando muito bom. você para em todos os seus encontros e sai desta dinâmica perversa por segundos que seja, você consegue ver que tem uma outra pessoa do outro lado. E só de conectar nesse lugar que não tem o tal do utilitarismo extrativista como o seu norte, Uhum. você pode ter experiências metafísicas como essa pessoa teve numa conversa com você. Então você ter que esperar esses grandes momentos para começar a conduzir, Não, cara, realmente não. só visita isso, e porque é tão enraizado na gente. O que é o garçom? O garçom é um meio para trazer a minha comida, mas tem um cara ali, tem uma pessoa ali, tem um olhar ali. Quer dizer que você vai engajar, mas tem uma coisa ali, tem um encontro à disposição. Claro, claro. Todos esses encontros estão ali disponíveis do teu lado o tempo todo. Sim, Você não precisa realmente ter a mega blaster. claro. E quando você conecta desse lugar, cara, os corações acendem. Sim, E e é é totalmente muito real. E é emocionante. muito emocionante, e é o E eu mais acho que importante. isso é uma prática que está disponível o tempo todo, e na medida que você vai colocando isso no teu dia a dia, começou a sua jornada espiritual. Pois é Concordo. lindo. Ah, É lindo o que concordo. você falou e eu estou de acordo, mas meu ponto no dia meu ponto no dia, localizando, é só essa palavra. Concordo com tudo que você falou, é que lá num fundo da minha cabeça, em algum lóbulo do meu cérebro, é assim, o que você falou é
como é fundamental a verdadeira transcendência do egocentrismo, o encontro de um olhar mais amoroso e generoso, né? A empatia, a busca da sabedoria, tudo isso é absolutamente fundamental. E para mim, eu estou totalmente confortável com o uso dessas palavras para descrever o que você falou, que eu não vou discordar nem sobre tortura, que são as coisas mais importantes para nós agora e é o que todos nós precisamos nos dias de hoje. O ponto só é que eu acho que a gente está usando essa palavra espiritual só como se a gente fizesse um desconto. O espiritual vai além da sabedoria. O espiritual vai além do amor e o espiritual vai além do humano. Dito isso, para mim, o que você falou é o que a gente tem que buscar. O mais importante é exatamente isso. É a capacidade de você sair de uma ótica em que você seja sempre o centro do universo e você ir ao encontro do outro e encontrar você nos olhos do outro. Você encontrar você no próprio encontro. E você entender que a vida é realmente esse compartilhamento generoso de experiências, de sentimentos e de anseios. Quando você consegue fazer isso, você está avançando. E na minha cabeça é assim, você finalmente está se tornando um ser humano pleno, meu filho. E nada é mais importante do que isso. Mas para mim, essa questão do espírito traz uma dimensão outra que, de repente, nem teremos tempo para mexer nela na vida que a gente está levando hoje. Mas que lá sai, lá sai. Sabe? Não, fala isso não. Não, eu não sabia se era um cabelo ou Não, não. não é. Não é, tava tão bonito esse cabelo, né? Tava ali, foi Você crescendo. achou que ele foi? Achei, Não? achei. É? Mas Um cabelo? Você não fez a carinha. não, é que ele puxou o microfone pra ele, assim, com tanto amor que... Não, é que eu tô num momento íntimo com o microfone. Exato. Mas eu concordo com você, porque no fim, eu adorei isso que o Gol falou, porque a gente acaba sendo treinado desde que a gente nasceu para que todos os nossos encontros tenham essa lógica extrativista, como é que é o nome? Utilitarismo extrativista. E a gente pode criar. Mas isso não é uma invenção minha, essa palavra, não. Não, eu sei, mas inclusive, eu quero crer que eu ouvi do nosso querido Benatti. Mas você sabe que, já que você mencionou o Heidegger fala sobre isso. Né? Fala disso. Ele fala de como os tempos contemporâneos, aliás, eu vou elaborar isso nos próximos dias, mas os tempos contemporâneos, com o surgimento dessa grande armação, que é a palavra que ele usa, Gestell, que é a tecnologia, criou uma nova modalidade de interação com o ser, que é uma modalidade extrativista, em que tudo é recurso. E que isso é uma grande possibilidade e também uma grande armadilha. Você olhar para tudo e, sobretudo, para as próprias pessoas como se elas fossem recursos. Então, essa história do recursos humanos, mesmo. né? Exato. Então, isso é utilitarismo extrativista no seu máximo, concordo? Recursos humanos. Pequenas baterias. Pequenas baterias do Matrix, exatamente. Eu ia até fazer um comentário, mas eu acho que todas as nossas relações de alguma forma estão permeadas por isso e é muito difícil a gente conseguir, de fato, ir soltando isso e nos permitindo ter os encontros sem esse peso e fresco. Conforme a gente vai soltando essas narrativas, cada vez elas vão ficando mais sofisticadas e você consegue se contar histórias de que aquilo não é um extrativismo ou algo nada, e porque você consegue colocar 1000 camadas de boas intenções e objetivos nobres e tudo mais, que também, no fim, ainda pesam sobre a qualidade do encontro, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que como outros caminhos simples, como simplesmente, né, olhar e reconhecer o outro, são o cerne disso que a gente está falando aqui
que é esse autoconhecimento, que é esse centramento, que aí eu concordo muito com o Bi, que se confunde hoje em dia com essa história de espiritualidade, né? No fim, a gente colocou, de alguma forma, aqui na mesma bacia, porque o contemporâneo coloca na mesma bacia algo que talvez não seja, né? Talvez seja algo mais simples. Talvez enfiar o espírito, o transcendente, no meio disso não seja algo inteligente, né? Talvez tenham caminhos bem diferentes aí que acabaram, acho que, se misturando. Eu nem saberia explicar por quê, mas eu acho que tem talvez um equívoco aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que eu entendo que é o que você está falando, né, Bi? Olha, eu posso sintetizar tudo o que eu quis dizer sobre o espiritual, se vocês me permitem, num depoimento pessoal. Como é que funciona para mim, sem tentar explicar para os outros. Para mim é basicamente assim, eu tento todos os dias trazer uma reflexão, uma sintonia do seguinte jeito. Eu sei que eu me crio todos os dias, mas eu não me criei. Eu venho de uma fonte que eu não acesso diretamente, mas que contém na semente o segredo da minha existência. E aí eu tento sintonizar com essa fonte e eu peço a ela que, se existe um propósito por trás dessa minha existência, que ele de alguma maneira me seja mostrado dia após dia para que eu possa cumprir o propósito da minha existência do ponto de vista dessa fonte que me gerou. Para mim isso é o caminho propriamente espiritual, tá? Então, para mim é separado de certa maneira do amor, da sabedoria, da maneira de que você vai vivendo. Não é que numa coisa não seja decorrência da outra. Eu acho que é. Mas para mim é quando você vai para esse lugar e que você faz uma pequena inversão em que você não está no centro, mas você se coloca como criatura e você se olha desse lugar e você pensa que existe como se fosse um propósito. É assim, se eu sou um martelo, qual é o prego que eu tenho que martelar? Entendeu? Isso é viver de uma ótica espiritual, entende? Não é você ter experiências de uma certa modalidade, é você olhar a tua experiência de vida de um determinado ângulo. Para mim é isso. É, eu acho que eu não sei se eu tenho esse diálogo, esse protocolo diário que você tem, mas eu tenho eu sinto que a minha experiência no dia a dia, quando eu consigo realmente sair dessa dinâmica perversa que faz parte de um treinamento histórico, né? Uhum. E me lembra um pouco da história do Namastê, né? Embora eu não tenha grandes passagens pela Índia e tal, o Namastê, pelo que eu me lembro, era o meu divino, saúde do seu divino, né? Uhum. Então, se você acredita realmente que existe um divino dentro de todos nós, não só dentro do cara que é do mesmo partido que o seu, do mesmo clube que você, que acredita as mesmas coisas que você, ou que nasceu do lado de cá dessa fronteira imaginária que você chama país, né? E que existe aquilo e você consegue lembrar disso e você enxergar esse outro divino e tirar o que é a separação natural que foi criada entre nós todos, essa conexão eu acho que nutre os dois de um jeito que você lembra, era isso aqui o tempo todo. E, essa sensação, eu acho que é um negócio que toda vez que você experimenta, você quer ter de novo e está disponível o tempo todo. Só que você está lidando contra um treinamento histórico, perverso ou não, mas assim, é o que a gente foi treinado a vida inteira, que é o quê? Criar distância. Porque a aproximação é perigosa, porque o outro quer tirar alguma coisa de você. Por quê? Você foi treinado a tirar alguma coisa do outro. É interessante você falar isso, porque a minha ideia e essa relação com o espiritual é muito parecida com a sua. Eu acho que um dos grandes insights que eu tive velho nesses processos todos que eu já fiz
foi que não é o universo e olhar para cima e falar é o universo, né? Como essa ideia de Deus. É ter essa consciência de que eu sou o universo e de que eu faço parte dele e ele tá dentro de mim. Isso para mim foi muito transformador como ideia. E é engraçado, porque é simples assim. Então, só que é isso que o Gol falou. Tentar se lembrar todos os dias, porque no fim a gente é obrigado a esquecer para transitar aqui no magma, né? Então, Você quer ver um exemplo bom do que você está falando, usando você mesmo de exemplo? Deixa eu dar um talvez exemplo de não. você. Talvez não. Toda vez que você pergunta para o Snow Hum, como foi a experiência dele no Joe Dispenza, e ele hum, já está no 5º ano da série, né, Snow? Sim. Ele conta um pouquinho do que ele viu lá e tal, mas o que ele sempre conta? Dos encontros que ele teve. No fim, o que ele traz, o que a gente traz e o que nos marca são os encontros que a gente tem quando a gente está sem as nossas armaduras. Sem dúvida. isso um bom candidato a um cabelo. Ainda candidato. Não, sei lá, eu acho que temos... Eu votaria. Não, vejam. Abram Não, eu tenho a impressão que suas células. agora a gente levou a conversa para o lugar que eu gosto. É um lugar em que vocês viram, a gente mudou o tom de voz, a gente está delicado na escolha das palavras e a gente está tentando, tateando, dizer alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. E que é mais ou menos, para cada um de nós, um pouquinho diferente. Agora eu sei que a gente está no caminho certo, ao invés de ficar o tempo todo trocando generalidades que são jogadas de um lado para o outro no espaço do mundo digital, né, em termos de um consumo de informações e sentimentos, como se isso fosse aquilo que a gente está buscando. Mas é porque eu e o Gol, a gente precisava tirar isso do nosso sistema. Ah, tá certo. Foram algumas experiências de eu ver alguns ciclos ao longo desses últimos anos se abrirem e se fecharem. E não foi apenas uma experiência, foram algumas de ter visto como certas dinâmicas, relações, projetos começam com a melhor das intenções, com ideias e com essas questões e como eles, sem o cuidado devido, como eles terminam. Então, é quase como se o cuidado com como as coisas terminam fosse uma chave muito importante, né? Não é só começar. É como é que, no Sim, decorrer do tempo, sim. as coisas vão se desenvolver e se elas vão terminar ou não vão terminar, ou se elas terminarem, como é que elas terminam. Senão a gente está no utilitarismo extrativista. É. E eu preciso confessar também, daí talvez seja uma questão minha que eu estou observando, posso estar enganado, mas eu ando meio cansado de toda essa linguagem, de tudo isso, de isso que se propõe a ser mais autoconhecido ou mais espiritualizado, sabe? Eu ando meio cansado de tudo isso, assim. Eu acho que a gente teve a oportunidade de conhecer um casal nessa viagem que a gente fez ao interior de São Paulo. E acho que um casal que utilitarismo extrativista espiritual passou por eles. Uhum. Só que eles levaram aquilo de uma maneira tão leve, né? Acho que nós ficamos mais revoltados, eu e Snow, mas de uma maneira tão leve. E a forma como eles, embora nunca tivessem tido nenhum treinamento específico de espiritualidade, Uhum. talvez tenha sido as duas pessoas mais espirituais que eu conheci em muito tempo. E eles, a maneira tão simplória como eles enxergam as coisas do dia a dia, e eu falei, mas como é que é essa relação de vocês, né, com floresta, com mato? E o cara diz, não, eu me colocando num lugar de fazer o bem, só ver as coisas positivas, tá? Eu sei que eu espanto todas essas coisas ruins que tem perto, né? Uhum. E passam por ali uma série de pessoas que estão, né, com um cunho espiritual que
tem os comportamentos mais adversos que você possa imaginar, né? Mas os dois ali, de uma simplicidade muito grande, até dizendo que até os encontros, os infortúnios que passam ali, eles fazem, pô, é alguma coisa que tinha que aparecer para mim mesmo, para eu entender, para poder ir para frente melhor, né? Mas sem nenhum treinamento, nunca precisou ler nada para chegar nesse lugar, é só uma compreensão de vida pura e simples, nada além disso. E que isso, né, isso eu acho que é o espiritual nato, né? E o que é? É enxergar o outro e o cuidado que eles tiveram com a gente, né? Mas enxergar o outro, e cada encontro, a princípio, para eles, eles enxergam com esse olhar da curiosidade que você falou. Quem será que vem lá? Sei. O que essa pessoa vai trazer para mim que eu não sei ainda? O que eu vou aprender? Ah, isso foi bom, isso foi ruim, não sei, mas eu aprendi alguma coisa aqui. Né? Então, isso, cara, se isso não for espiritualidade, eu não sei se é alguma coisa que você precisa ler num livro. Sei. No fim, a nossa vida são os nossos encontros, né? É isso aí. Sim. Sim. Eu fui fazer um trabalho na semana retrasada em que a professora usou uma palavra que eu gostei muito de ouvir ali no meio. Era um trabalho de Kundalini e no meio da respiração ela falava: desiste. Desiste. Que mantra maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Eu achei incrível. Olha, eu acho que você produziu uma coisa única com esse comentário aí. Você produziu o nosso primeiro BEMCA. Não é? Que é um KBM ao contrário. A gente desiste, a gente vai pro BEMCA. Exato. E foi tão maravilhoso para mim ouvir isso. Até queria agradecer, assim, porque realmente... Desiste. Desiste, bicho. Sabe? Não, assim, desiste. A gente tá precisando desistir, sabe? Eu acho que desiste é interessante. Não é? Eu acho que é isso. BEMCA. BEMCA. É isso aí. Tá bom. Tem mais alguma coisa? O Gol quer... Não, eu acho que... Não, vai, vamos lá. Não, acho que o episódio que começou com uma apologia à heroína terminou com desiste. Acho que tá bom. Né? É bom, né? Pra cima. Uma energia pra cima. Não. Que episódio este é o episódio nobre. Esse episódio deveria ser recheio. Não. Porque as pontas não no meio, não. Todo mundo sabe muito bem do que a gente estava falando nas pontas. O que interessa é o que estava lá no meio, como sempre. Bi, desiste. Desiste. Kabam. Tchau. So you wanna be the only one to touch me right here between the valleys, when the valleys protect me still. Open plans and open